Olá, este é o Arquivo Vivo. Aqui você sabe detalhes a respeito de uma investigação policial, de um trabalho da perícia, de como a justiça age em determinados casos. E hoje você vai ficar sabendo de um dos sequestros que mobilizou a polícia, um dos sequestros que foi notícia em todo o país, na América do Sul, em parte dos Estados Unidos e quem sabe também na Europa, porque a vítima era um dos maiores publicitários, ainda é um dos maiores publicitários do Brasil. Estou falando de Washington Oliveto. Oliveto foi sequestrado em 11 de dezembro de 2001, nas proximidades da Praça Buenos Aires, próximo a exatamente a Avenida Angélica, no bairro de Higienópolis, em São Paulo, e ficou 53 dias num cativeiro, Percival. Pois é, Washington Oliveto, como você disse, era e é um dos maiores publicitários brasileiros. Tem uma fama internacional. Inclusive, foi ele o autor de várias campanhas que fizeram muito sucesso em nosso país. O Oliveto, dono de uma grande agência de publicidade, era um profissional cobiçado, responsável por muito sucesso dessas campanhas publicitárias, e seu sequestro surpreendeu a muita gente, porque ele seria uma vítima que ninguém esperava que pudesse acontecer uma coisa dessa. Principalmente porque o cativeiro foi demorado, Lombardi. Quase 2 meses, Lombardi. O sequestro aconteceu no final da tarde, começo da noite, numa falsa blitz. A falsa blitz o fechou, ele foi levado. A mulher, no dia seguinte, recebeu um buquê de rosas. Neste buquê tinha um recado dizendo que ele estava sequestrado e que depois os sequestradores fariam contato. Exatamente, quer dizer, 53 dias, um tempo longo. Depois a gente saberia que quando ele chegou ao cativeiro, onde ficou imobilizado todo esse tempo, lá tinha na parede uma espécie de cartaz com todas as instruções que ele deveria obedecer e cumprir rigorosamente. É como, Lombardi, os sequestradores tivessem feito um manual de como um sequestrado, no caso Oliveto, deveria se comportar. E o tempo todo que ele ficou trancado lá, Lombardi, eles deixaram uma música em som muito alto, na maioria do tempo as luzes acesas, então ele perdeu completamente nesse tempo a noção de dia e noite. Foi uma coisa terrível em todos os aspectos, Lombardi. Olha, o cativeiro era uma casa no bairro do Brooklyn, na zona sul de São Paulo. Dentro da sala eles construíram uma casinha de madeira. Era uma casinha como se faziam antigamente as casinhas de madeira para cachorro, certo? Era um pouquinho maior daquelas casas pequenas. Eu estive nessa casa. E tem algumas coisas importantes a respeito da negociação, mas eu queria falar antes sobre, durante o tempo em que houve essa negociação, a polícia acabou prendendo o chefe do sequestro e alguns sequestradores por acaso. Eles estavam numa casa no interior do estado de São Paulo e aí ligaram para a polícia, o vizinho de uma casa lá de campo, dizendo: ó, tem uns caras aqui que ficam ouvindo som alto, fumando maconha. Alguma coisa está errada aqui, o vizinho estava incomodado. E aí a guarda metropolitana e a polícia militar foram até esta casa. E quando chegaram ali, encontraram exatamente homens e mulheres com droga e com armas. Um destes homens era nada mais, nada menos do que Maurício Norambuena, um homem envolvido com a polícia chilena, um homem condenado há muitos e muitos anos no Chile e que tinha fugido de helicóptero resgatado no presídio do Chile, Percy. No currículo criminal dele, possuía uma condenação pelo assassinato de um senador do Chile, Lombardi, o Guzmán, e organizou esse sequestro aqui, porque ele tinha uma pretensão de realizar vários sequestros no Brasil e angariar, através desse sequestro, muito dinheiro. Então ele selecionou cuidadosamente a equipe que iria participar diretamente do sequestro.
eram mais pessoas. A história do Maurício Norambuena é interessante, né? Porque ele se envolveu com problemas políticos no Chile, né? No movimento revolucionário. Só que depois, quando ele veio para o Brasil, a polícia aqui conseguiu desmontar um pouco essa história, porque o dinheiro não seria mandado para o Chile para os movimentos políticos contra o governo do Pinochet na época. O que ele estava dizendo é que ele estava querendo dinheiro mesmo era dinheiro para ele e para o grupo, não para ser utilizado em movimentos políticos. Eu acompanhei toda a história. Quando a polícia apertou para dizer onde era o cativeiro, ele falou, tudo bem, eu falo no cativeiro, mas antes eu preciso falar por telefone. E aí ele queria usar o telefone, os policiais queriam que ele usasse o telefone público, ali em frente o DEIC, ali na Zaquinarte. Ele falou, não, eu quero utilizar o telefone distante. E foi utilizar um telefone público na Praça da Sé. E ali ele ligou para as pessoas que estavam nesse cativeiro no bairro do Brooklyn. E a polícia usou como estratégia vencer psicologicamente os sequestradores que estavam lá, imobilizando por completo o Oliveto. Então a polícia cortou a energia elétrica, ficou tudo escuro lá dentro e os sequestradores que estavam lá imaginaram que seriam capturados imediatamente. Então, quando eles acharam, a polícia está chegando, a polícia está cercando a casa, aí eles abandonaram o cativeiro e deixaram o Oliveto lá. Ele continuou trancado no cativeiro, o Lombardi. Tem uma história interessante nisso, porque eu trabalhava num jornal, como você também trabalhou no jornal, e eu acompanhava, a gente tinha montado um caderno, só faltava a notícia da liberação do Washington Oliveto. Aí eu estava em casa num sábado à tarde, e aí me ligou na ocasião um delegado de polícia que você conhece, que foi delegado geral, chamado Mário Jordão. O Jordão falou, olha, Renato, eu tenho um amigo juiz que mora no Brooklyn, ele está na casa em frente e o Oliveto está na casa dele. O Oliveto foi solto, está na casa dele, está barbudo, tá tomando café e ele me deu o endereço. E aí eu fui para essa casa. Só que quando eu cheguei lá, o Oliveto já tinha sido levado pela polícia, ia passar antes num hospital, no pronto-socorro, num grande hospital aqui para fazer um exame de saúde, que ele estava muito magro, muito barbudo, e aí depois ia ser levado para o setor de sequestros da Polícia Civil de São Paulo. Eu entrei na casa, e aí na casa eu vi essa casinha, e tinha, inclusive, a polícia apreendeu, os policiais tinham aprendido na época, um relatório que esses dois homens, eram dois homens e uma mulher que moravam ali, os vizinhos nem conheciam os dois, porque eles falavam espanhol. E deduz-se que esses não foram identificados, não foram presos. Deduz-se que eles são chilenos. E aí tinha assim, X hora, ele comeu, X hora, ele pediu para ir ao banheiro, mas ele não ia ao banheiro. E uma semana antes, o Washington Oliveto começou a gritar na casa e apanhou. Agora, tem um detalhe super interessante de quem descobriu o Washington Oliveto dentro da casa, foi a vizinha com o estetoscópio, e você sabe dessa história. Exatamente, essa vizinha, o Lombardi, era um estudante de medicina. Então, o Oliveto, ele conseguiu, ao perceber que estava só, ficar gritando. Ele gritava, pedia ajuda, pedia socorro. E ela, a vizinha, colocou esse estetoscópio na parede e ouviu esse som pedindo socorro. Então, aí passou a não haver nenhuma dúvida a esse respeito. E agora um segredinho aqui, viu, Lombardi? Um segredinho. Depois de responder todas as perguntas, ser interrogado, receber visitas impressionantemente importantes socialmente, quando ele esteve na penitenciária, recebeu a visita do então cardeal de São Paulo, Dom Evaristo Arnes. Você se lembra disso? Mas depois de feito todo o ritual jurídico, ele foi para a penitenciária de Presidente Bernardes. E lá, sabe com quem ele ficou um bom tempo, Lombardi? Com Marcola, o chefão do PCC, o chefão do crime organizado. Norambuena e Marcola juntos em Presidente Bernardes, Lombardi. Pois é, dizem que inclusive o Norambuena deu detalhes de como organizar o crime organizado, que hoje está super organizado aqui em São Paulo e no Brasil, né? Com essa facção que age dentro e fora dos presídios, que é o PCC. E o grupo foi identificado, nem todos foram presos, alguns foram condenados. Norambuena foi condenado
e ficou aqui. Só que aí queriam dizer o seguinte, que ele era um preso político. Aquele preso político, e queriam liberá-lo, até que em 2019, finalmente o Chile conseguiu o que queria. A extradição de Maurício Norambuena, que foi levado em agosto de 2019 para Santiago, no Chile. Hoje ele cumpre pena lá, e pena de prisão perpétua, Persílio. Prisão perpétua, a qual ele fora condenado já pelo assassinato do senador Guzmán. De qualquer modo, a polícia considerou que ele tinha um know-how criminal muito grande, muito forte na prática desse tipo de crime, para arrecadar dinheiro. Durante muito tempo, teve gente, inclusive fora das grades aqui no Brasil, Lombardi, que defendeu o Norambuena como fosse um grande heróico revolucionário popular. Mas a certeza maior ficou lá na penitenciária máxima de Presidente Bernardes, porque se acredita que houve uma reciprocidade, aí sim, entre o Norambuena e o Marcola, uma troca de informações, uma troca de estilos, uma troca de know-how. Tudo indica que isso de fato aconteceu, Lombardi. A polícia aqui a justiça eliminou a história de que ele seria um preso político e por isso não libertou, e ele está cumprindo pena agora no Chile. Hoje você ouviu aqui a história de Washington Oliveto, grande publicitário, que mora hoje nos Estados Unidos, mas que continua essa ligação entre o Brasil e os Estados Unidos no mercado publicitário, e a respeito do sequestro dele, que durou 53 dias, liderado por Maurício Norambuena, um preso que cumpre, como eu disse, nós dissemos aqui, prisão perpétua no Chile. Comigo, Renato Lombardi. E eu, Percival de Souza, junto com o Lombardi, relembrando para você casos de grande repercussão em nosso país. Até.